Meu nome é Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Anos atrás eu escrevi uma apostila chamada Inteligência e Verdade, Inteligência, Verdade e Certeza, na qual eu lembrava os componentes da ideia pura de ciência, tal como descritos por Edmund Husserl no seu livro Filosofia Primeira. Né? Em que ele dizia, a primeira condição é que exista um negócio chamado evidência. A evidência é a percepção direta de alguma coisa. Como, por exemplo, eu percebo que eu estou falando para vocês neste momento. Eu percebo que eu estou aqui. Se não existisse a evidência, todos os pensamentos seriam duvidosos. Mas a evidência só vale, evidentemente, para quem a tem. A testemunha do crime testemunhou o crime, viu o crime direto, então não precisa de prova nenhuma. Tá certo? E ela pode ser usada como um dos elementos de prova. Tá certo? Mas para quem não esteve lá, quem não viu nada, quem não tem o conhecimento da situação, necessita então do quê? De uma evidência indireta ou prova. Não é isso? A prova, então, consistirá de uma série de afirmações que têm uma conexão lógica com os dados apresentados pelas testemunhas e pela própria situação. Porém, esta conexão lógica, por sua vez, a conexão que você faz entre, digamos, duas premissas e uma conclusão. O famoso, por exemplo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. Esta conexão, por sua vez, é uma conexão de tipo lógico ou de tipo evidente? Se fosse uma conexão apenas de tipo lógico, portanto indireta, precisaria outra prova e outra prova e outra prova, e assim por diante, indefinidamente. Isso quer dizer que a estrutura da prova lógica depende, por sua vez, da evidência. A evidência, então, é o objeto do conhecimento intuitivo direto. Né? Isso quer dizer o seguinte, a evidência é tudo, porque a evidência te dá o fato, e a evidência te dá também a conexão entre os vários passos lógicos do raciocínio. Isso é a mesma coisa que dizer para vocês, a lógica nada prova, nada, 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 nada. Ela só cria conexões entre afirmações, mas essa conexão tem que ser percebida intuitivamente, por sua vez. Então, daí eu concluo, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. O racional inteiro é baseado no intuitivo. Eu estou chamando de intuitivo aquele tipo de raciocínio, vamos dizer, que você faz não com elementos, com signos, com elementos criados pela sua mente, mas com os elementos da própria situação. Então isso é o que eu chamo de intuicionismo radical. Não existe conhecimento lógico, não existe conhecimento racional, só existe conhecimento intuitivo. Porque o racional não passa de uma conexão intuitiva entre elementos que já não são dados pelos fatos, mas que são dados mentalmente pelos conceitos que você criou. A conexão entre dois conceitos só pode ser percebida, não logicamente, mas intuitivamente. Por exemplo, como é que eu percebo que um animal pertence a determinada espécie? Eu tenho o esquema, a definição geral da espécie, e vejo que aquele indivíduo em particular se encaixa nessa espécie. Como é que eu posso perceber isso racionalmente? Não posso, só posso perceber intuitivamente. Então isso quer dizer que o primeiro tipo de conhecimento, aquele que aparece no suor da palma da sua mão, é o único conhecimento que existe. O outro é apenas, vamos dizer, um esforço para você conquistar uma confiança subjetiva naquilo que você já conhece. O outro é um esforço de autopersuasão apenas. O outro é pura retórica. Isso quer dizer que a substância do conhecimento, ela é uma coisa de percepção individual direta, dificilmente transmissível. E aquilo que é transmissível, e que é objeto de prova, não é conhecimento. É um conjunto de esquemas mentais que se refere muito indiretamente ao conhecimento. E é por isso que hoje em dia, quanto mais as pessoas estudam, mais burras elas ficam. Eu li num livro a esse respeito o seguinte, uma vez chegou um sujeito num museu oferecendo uma estátua que ele dizia que tinha desenterrado na Grécia. Os camaradas mandaram testar, né, a pedra da estátua, né,
E os químicos disseram, não, esta pedra de fato, esta pedra foi trabalhada muito antigamente, porque a superfície dela sofreu certas alterações que levam milênios para acontecer. Então essa estátua é genuína. Então já estavam comprando a estátua, mas teve um cara, um funcionário do museu que falou, tem alguma coisa errada nessa estátua. Eu não sei o que está errado, mas está errado. Eu não compro. Se vocês já pagaram, vocês peçam dinheiro de volta. E se não pagaram, não paguem. Os caras não tinham pago. Então peraí, vamos esperar um pouco. Como o sujeito era um velho expert, eles decidiram esperar para ver o que acontecia. Ele sabia que tinha alguma inarmonia naquela coisa. Ele não sabia qual. Ele não sabia dizer qual. Ele estava percebendo, mas ele não tinha o nome. Tá? Ou seja, ele não tinha o símbolo mental para dizer o que ele estava percebendo. Mas ele estava percebendo corretamente. Depois de um tempo, ele conseguiu dizer o seguinte, dizer, olha, esta estátua, ela não tem um estilo, ela mistura vários estilos de várias épocas diferentes. Então ela não pode ser genuína. As pessoas não poderiam ter misturado vários estilos gregos na antiga Grécia. Só pode fazer isso hoje. Ora, a percepção desses estilos é também do primeiro tipo. Vamos chamá-lo intuitivo, vai no sentido em que eu estou usando a palavra intuitivo. Tá? Ela só pode ser intuitiva. E para o sujeito mostrar isso para os outros, veja, precisaria que cada pessoa tivesse absorvido a história de cada um desses estilos longamente, não no papel, mas nos olhos, tivesse visto vários estados daquele estilo, aprendido a olhar as formas daquele estilo, e depois olhar aquela estátua e ver que todos aqueles estilos estavam presentes ali ao mesmo tempo. Isso é quase impossível, provar isto. E, no entanto, o sujeito estava se movendo no terreno da certeza mais exata, mais inconfundível que podia haver. Ele estava se movendo no terreno do quê? Dos dados reais. Bom, aos poucos começou, vamos dizer, a aparecer outras provas. Por exemplo, o atestado de compra da estátua que o sujeito tinha. Não, isso aí pertenceu a um fulano que depois encontrou em tal lugar, vendeu para mim, descobriu que o atestado era falso. Daí começou a aparecer milhões de provas e no fim se comprovou que a coisa era fake realmente. Né? O que aconteceria se o museu, a diretoria do museu, em vez de acreditar no velho expert que só tinha a autoridade dos seus olhos, decidisse confiar na ciência química? Teria comprado a estátua fake por milhões de dólares. Está entendendo? E depois ia dar um inquérito, os caras iam perder emprego, ia ser uma desgraça. Né? Não. Está entendendo? Felizmente, no mercado de arte ainda existe isto. A autoridade do connoisseur. É o sujeito que não pode provar o que ele está dizendo. Porque está tudo apenas na memória dele, na percepção dele. Né? Ele não pode dar uma prova cientificamente válida. Mas isso não quer dizer que o conhecimento que ele tem seja menos preciso que o conhecimento científico. É muito mais preciso. Ele apenas não é facilmente transmissível. Então, por exemplo, dizer, vale para ele. Ora, mas o que tem a ver, vamos dizer, a validade intrínseca de um conhecimento com a autoridade social da sua transmissão? Hoje nós somos ensinados a confundir uma coisa com a outra. Nós achamos que aquilo que pode ser provado e verificado por várias pessoas, provas repetidas por várias pessoas, é mais confiável do que aquilo que você está vendo com os olhos da sua cara. E nós chegamos até o absurdo de achar que a ciência pode corrigir as nossas percepções. É claro que isso é uma alienação total. É claro que isso é totalmente irracional. Então esse foi o problema que eu me coloquei muitos anos atrás. Quer dizer, eu quero um conhecimento autoevidente, provado, né, firme, não provado, um conhecimento firme. Ou eu quero um conhecimento que seja fácil, que tenha, por assim dizer, quer dizer, você quer conhecimento efetivo ou você quer moeda corrente? A moeda corrente será facilmente aceita por todo mundo.
Mas ela é facilmente aceita justamente porque ela não traz em si o conteúdo de realidade que o conhecimento direto traz. Então, de certa maneira, o critério de conhecimento que é aceito na nossa sociedade é totalmente invertido. Nós damos confiança máxima ao que tem confiabilidade mínima. E confiabilidade mínima ao que tem confiabilidade máxima. Porque nós estamos confundindo as condições de certeza do conhecimento em si com as condições da sua transmissão mais fácil. Então, eu repito, essa capacidade de você perceber as relações fáticas diretas, ela não precisa ser inconsciente. Quer dizer, os camaradas que fizeram experimento na Universidade de Iowa, eles analisaram a coisa por esse lado. Né? Falaram então de uma percepção inconsciente. Eu digo, se esse processo fosse consciente, alguma coisa se alteraria? Claro que não. Então, a diferença aí não é de ser consciente ou não. É que num caso há um raciocínio feito com os próprios dados da realidade e no outro caso há um raciocínio feito com signos. Por assim dizer, num caso o raciocínio está na própria estrutura do acontecer e no outro caso o raciocínio está apenas no seu cérebro. Por que o segundo seria mais confiável? Isso não faz sentido. Ele não é mais confiável, ele é apenas mais facilmente reproduzível, mais fácil de reproduzir. E, portanto, de se transformar em moeda corrente e de ser confirmado por um montão de gente. Mas ele jamais terá, vamos dizer, aquele coeficiente de certeza que é o da observação direta. Ao longo da nossa tradição de 4 séculos, tudo quanto é de observação direta serve apenas como matéria-prima para depois você montar um raciocínio em cima. Como se ela não fosse um raciocínio. Como se ela fosse irracional. Então, a testemunha que observou o assassino esfaqueando a vítima morrendo, tem apenas um conhecimento irracional. E o que vai ser racional vai ser a prova que você vai montar com isso em cima. Montar com esse elemento. Usando esse elemento entre outros. Ora, é claro que quando o sujeito percebe que as cartas vermelhas estão viciadas e as azuis não, ele fez um raciocínio. Isso é estritamente racional, a estrutura é inteiramente lógica. Apenas ele não fez esse raciocínio, por assim dizer, dentro do seu cérebro, mas fez com os seus olhos, usando não signos mentais, mas os próprios dados da situação. Isto é o conhecimento de certeza máxima que nós podemos obter. Aí você, nesse momento, você está dentro do domínio da verdade. Quando você raciocina e tenta provar alguma coisa, você não está mais no domínio da verdade, você está no domínio da representação da verdade. Está compreendendo? E cada um de vocês vai ter que tomar esta decisão. Quer dizer, eu quero viver dentro, vamos dizer, da verdade, ou quero viver apenas dentro do mundo da representação, do subjetivo, do discurso, mesmo que seja um discurso coletivamente válido. Então, toda a cultura superior dos últimos 4 séculos, ela está viciada com esta coisa. E quanto mais se aprimora o establishment universitário, mais gente tem mais dinheiro, mais poder, piora mais esse negócio. Porque você vai aumentando, vamos dizer, a comunidade daqueles que confirmam as certezas mentais uns dos outros. Então, não dá para corrigir isso no establishment. Nós temos que corrigir isso individualmente, em nós mesmos. Né?